Bem-vindo ao canal Fascínio do Desconhecido. Neste vídeo veremos os mistérios escondidos pelo livro da Bíblia que foi esquecido e perdido com o passar dos anos. Poucos escritos históricos despertam tanto interesse quanto o livro de Enoque, que tem sido descrito como o proibido da Bíblia ou por revelar verdades profundas sobre os mistérios da criação. É um livro repleto de anjos caídos, gigantes violentos, cosmologia estranha e revelações que mudam o mundo. O livro de Enoque é um livro apócrifo do Antigo Testamento sobre eventos que ocorreram um século antes do nascimento e ministério de Jesus. A maioria das denominações cristãs não considera este livro como escritura divinamente inspirada. No final do quarto século, o manuscrito original desapareceu, foi posteriormente descoberto na Abissínia, Etiópia, em 1773. Apenas a seita cristã etíope inclui o livro de Enoque em suas escrituras. Hoje, mostramos as revelações surpreendentes do livro de Enoque que foram proibidas na Bíblia. Quem realmente é Enoque? Enoque foi tataraneto de Adão e bisavô de Noé, que levou uma vida santa e fiel ao Senhor, de acordo com a Bíblia. Ele também se torna o pai de Matusalém, a pessoa que viveu mais tempo. Ele teve vários descendentes durante seus mais de 3 séculos na Terra. Apenas 2 pessoas na Bíblia, Enoque e Elias, parecem ter sido levadas diretamente ao céu sem experimentar a morte. Deus o levou após 365 anos na terra, Gênesis 5 horas e 24 minutos. Levar-o parece indicar o arrebatado ou o levado embora. Talvez da mesma maneira que Deus levou Elias, o profeta. Ele caminhou na fé durante toda a sua vida, e isso fez toda a diferença. Seja o que tenha acontecido, ele confiou e obedeceu a Deus. Deus gostava tanto de Enoque que lhe poupou a agonia da morte. Muitas tradições judaicas e cristãs giram em torno de Enoque. Ele era considerado o autor do livro de Enoque e também era conhecido como o escriba do julgamento. Enoque é mencionado no Evangelho de Lucas, na Epístola aos Hebreus e na Epístola de Judas, sendo que esta última cita o livro de Enoque. Na Igreja Católica, na Igreja Ortodoxa Oriental e na Igreja Ortodoxa Oriental, ele é considerado um santo. Enoque era um pregador bem conhecido, e seu sermão foi um dos juízos de Deus sobre a humanidade. Seu ministério foi precursor da missão de Noé como pregador de justiça e construtor da arca. Dado o nível de imoralidade e impiedade do mundo, era surpreendente que um homem se levantasse para pronunciar juízo sobre seus vizinhos. Para aprender muito mais sobre o fundo do personagem mítico e as experiências sobrenaturais que ele teve, devemos recorrer aos livros apócrifos escritos por Enoque. No final de 1946 ou início de 1947, alguns meninos beduínos estavam cuidando de suas cabras e ovelhas perto do antigo assentamento de Cura, localizado na costa noroeste do Mar Morto e atualmente conhecido como Cisjordânia. Um dos jovens pastores jogou uma pedra em uma abertura de penhasco e ficou surpreso ao ouvir um som de quebra. Mais tarde, ele e seus companheiros entraram na caverna, onde descobriram uma coleção de grandes jarros de barro, 7 dos quais continham rolos de couro e papiro. Os rolos foram comprados por um comerciante de antiguidades e acabaram nas mãos de vários estudiosos que avaliaram os textos como tendo mais de 2000 anos de idade. Caçadores de tesouros beduínos e arqueólogos foram alertados para a descoberta. Dezenas de milhares de outros fragmentos de rolos foram descobertos em 10 cavernas adjacentes. Eles totalizam entre 800 e 900 textos. Era o livro de Enoque, que é dividido em 5 livros: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, as visões do sonho e as epístolas de Enoque, com um total de 100 capítulos. O livro de Enoque é composto por várias obras monumentais. Eles introduzem Enoque aos principais temas de recompensas, punições, o fim do mundo e o último julgamento. O primeiro livro, que contém os capítulos 6 e 36, trata principalmente de anjos, da árvore da vida, de Jerusalém e do universo. O livro dos vigilantes narra a história dos anjos caídos de Gênesis 6:1-4, que seduziram mulheres, criaram os nefilins e ensinaram conhecimentos sofisticados à humanidade, eventualmente conduzindo-a à corrupção. O termo nefilim só refere-se aos caídos, que são caracterizados como pessoas enormes, semelhantes a gigantes. A ligação entre os filhos de Deus e os nefilins é interpretada de várias maneiras.
Alguns acreditam que os filhos de Deus são anjos caídos e que os Nefilim são a prole que tiveram com mulheres humanas. Essa visão foi descrita no primeiro livro de Enoque, uma fonte judaica não canônica, e ainda é amplamente aceita. O primeiro livro de Enoque também menciona os Nefilins como gigantes, o que parece se encaixar com seres de grande tamanho. O gigantismo aparente dos Nefilins é considerado devido à sua origem sobrenatural, embora alguns tenham contestado que é teologicamente problemático sugerir que anjos ou demônios poderiam se reproduzir fisicamente com humanos. Uma interpretação menos sobrenatural afirma que os Nefilins eram simplesmente homens que se desviaram da santidade. Alguns teólogos acreditam que os filhos de Deus são os descendentes de Sete, o filho justo de Adão, e que os Nefilins eram membros de sua família que rejeitaram Deus. Santo Agostinho e outros padres da Igreja, bem como muitos teólogos judeus, apoiaram essa posição, conhecida como a visão Sitian. A visão Sitian foi frequentemente expandida com a noção de que as filhas da humanidade eram as mulheres ímpias da linhagem de Caim, o filho perverso de Adão. Com os Nefilins como mortais comuns, seu enorme estatura pode ser entendida literal ou simbolicamente, mas eles eram inquestionavelmente grandes guerreiros. As parábolas de similitude, um romance apocalíptico sobre o filho do homem e o ancião de dias, é a segunda metade do livro de Enoque. Essas antigas profecias de Jesus são completamente consistentes com a Bíblia e surpreendentemente comparáveis ao livro do Apocalipse. O livro astronômico descreve as estrelas e seus papéis em profundidade. As visões dos sonhos é uma profecia de toda a história humana, desde o início dos tempos até os tempos finais e o julgamento final. O passado, o presente e o futuro são todos meticulosamente previstos. A estrutura da profecia das semanas é semelhante à do livro de Daniel. A seção final nos lembra de como devemos viver. Enoque relata as lições de vida e a sabedoria que adquiriu, bem como o fato de que todos estamos sujeitos a Deus. Finalmente, as peças de Noé é o relato desconhecido de Noé da Bíblia, no qual aprendemos mais sobre seu propósito de preservar toda a humanidade, bem como os sofrimentos de seu pai Lameque e avô Matusalém. Cada composição é distinta, mas todas são unidas por um tema fundamental, o castigo dos ímpios e a bênção dos virtuosos. Os mistérios de Enoque. Várias referências no livro de Enoque contradizem a Bíblia. Embora a Bíblia ensine que Enoque foi levado ao céu anos antes de Noé nascer, Noé é mencionado no capítulo 10 versículos 1 a 3 de Enoque. O mais santo e grande então falou com o filho de Lameque na presença de Uriel, de acordo com o texto. Em meu nome, vá a Noé e conte-lhe sobre o dilúvio, Lameque instou, e conte-lhe sobre o momento em que a terra inteira colapsará, prevendo um dilúvio que destruirá tudo. Questiona-se como Enoque poderia saber sobre Noé e o dilúvio se ele escreveu o livro de Enoque após ser levado ao céu, já que a Bíblia não menciona seu retorno à terra. No livro de Enoque, capítulo 10, versículos 8 a 9, Deus culpa um demônio chamado Azazel pela corrupção da terra, alegando que as ações ensinadas por Azazel poluíram o mundo com o mal. A Bíblia geralmente menciona apenas Lúcifer, conhecido como Satanás ou o Diabo, sem identificar outros demônios, atribuindo a Satanás a autoria do pecado. O livro de Enoque, capítulo 13, versículos 5 a 6, sugere que os anjos caídos se arrependeram de seus pecados, enquanto a Bíblia indica o contrário, afirmando que Satanás e seus anjos perecerão no fogo do inferno. Além disso, o livro afirma que, após a rebelião inicial, os demônios não podiam mais se comunicar com Deus, contradizendo o livro de Jó, onde Satanás fala diretamente com Deus no céu. O conceito de céu também é retratado de maneira diferente no livro de Enoque, descrevendo a cidade celestial de forma não bíblica. Enquanto o Apocalipse descreve as ruas da cidade celestial como ouro puro, transparente como vidro, o livro de Enoque afirma que a estrutura era feita de cristal. Essas são algumas das inconsistências entre a representação do céu no livro de Enoque e na Bíblia. O livro de Enoque também contém discrepâncias astronômicas e meteorológicas que contradizem tanto a Bíblia quanto verdades científicas contemporâneas. Por exemplo, afirma que Enoque mapeou e numerou todas as estrelas do céu, enquanto Jeremias afirma que contar as estrelas é fisicamente impossível devido ao seu vasto número, algo corroborado pela astronomia moderna que estima cerca de 100 milhões de estrelas apenas na Via Láctea.
Além de milhões de galáxias adicionais, o livro de Enoque, capítulo 41, descreve que o vento, a neve, o granizo e a lua emanam de um recipiente de madeira no céu, e isso é considerado absurdo, ilógico e não bíblico. Isso pode começar a explicar por que o livro de Enoque não foi incluído na Bíblia. O livro de Enoque é descrito como edificante e tocante, servindo como um padrão para tudo o que aconteceu no passado, presente e futuro, desde Gênesis até o Filho do Homem, Jesus Cristo, até o dia oculto do julgamento. O volume de Enoque contém praticamente toda a Bíblia em um livro, mas a questão essencial é por que ele não está incluído na Bíblia. O livro é intrigante, mas é crucial lembrar que o primeiro livro de Enoque não é considerado escritura sagrada, ou seja, não foi inspirado por Deus. Em vários manuscritos da Igreja primitiva, o texto foi mencionado no livro apócrifo de Baruque e contradiz repetidamente a Bíblia. O livro de Enoque pertence a um grupo de literatura conhecido como pseudepígrafa, o que implica que o autor não é quem afirma ser, o que faz sentido, dado que o livro de Enoque menciona Noé e a Bíblia diz que Enoque foi levado ao céu antes de Noé. Portanto, é muito mais plausível que o livro de Enoque tenha sido escrito posteriormente por alguém que fraudulentamente reivindicou ser o autor original de Enoque. Como resultado, o livro de Enoque é de pouca utilidade para os cristãos que buscam adquirir os ensinamentos do Evangelho. No entanto, Judas pode ter citado dele, pois era bem conhecido na época, e a parte que ele citou continha alguma verdade inspiradora que ajudou a fortalecer seu caso para o Evangelho. O verdadeiro livro de Enoque é referido como o livro de Enoque Etíope, uma obra pseudepigráfica. Acredita-se que o livro de Enoque não sobreviveu entre os livros da Bíblia. Vamos ouvir o que você pensa sobre o livro de Enoque na seção de comentários. Obrigado por assistir a mais um episódio do canal Fascínio do Desconhecido. Se achou o conteúdo interessante, se inscreva no canal e curta o vídeo. Espero que você veja o nosso próximo vídeo. Adeus.